É lógico que o título do meu vídeo é uma brincadeira, né? Eu sei que não dá para naturalizar o Lúcio Acosta para ele jogar a Copa do Mundo desse ano pelo Brasil. Mas é aquilo, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. E me chamem de maluco, não tô nem aí. Eu realmente acho que com a bola que o Lúcio Acosta tem jogado, ele teria sim condições de ser titular da seleção brasileira hoje, né? Me chamem de maluco, não quero saber, né? Porque o que esse argentino tá jogando é uma barbaridade. Eu nunca vi nada parecido, né? O Lúcio Acosta é um dos maiores craques que eu já vi com a camisa do Fluminense, né? Eu já falei isso em outro vídeo, é o melhor meia que eu já vi no Fluminense. E já vi muitos grandes meias atuando no Fluminense, né? E aí, claro, né? Vem sempre um bando de gente, mas você tá maluco, não sei quem, e fulano, e ciclano, né? E o Conca, em 2010 e tal. Assim, cara, eu acompanhei a carreira inteira de Dario Conca pelo Fluminense, né? Quando ele chega em 2008, eu já tinha meus 19 anos, né, cara? Já tinha ali o meu discernimento, né? Se é que eu tenho algum discernimento, eu já tinha lá aos 19 anos, cara. E falo tranquilamente que, porra, desculpa, mas você pega, mesmo no melhor momento do Conca, porque é sempre bom pontuar que o Conca que chega em 2008 não é o mesmo Conca que chega, que destrói em 2010, né? Que é o dono do Campeonato Brasileiro em 2010. O Conca chega timidamente e vai evoluindo, diferente do Acosta que já chega, né? Sendo um protagonista. O Conca vai se tornando protagonista aos poucos. Mas mesmo se eu pegar o Conca ali no melhor momento dele, pega ali uns 5 jogos do Conca naquele momento e 5 jogos do Lúcio Acosta agora. Assim, desculpa, bota aí as pessoas para assistir, né, na frente da televisão. Ninguém vai falar que o Conca jogava mais do que o Lúcio Acosta, mano. Não jogava, mano. É outro nível de produção, é outro nível de qualidade técnica, de genialidade, mano. Lúcio Acosta, assim, cara, é um craque absoluto, de uma forma que o Conca não era, né? O Conca foi um grande jogador, né? Sou um grande defensor do Conca como ídolo do Fluminense, né? Não tô nem aí se jogou no Flamengo, o que ele fez, né? Eu não tenho dúvidas de que o Conca fez história no Fluminense e é um ídolo do clube pelo que ele fez aqui, né? E é aquilo também que as pessoas têm que saber separar. É diferente o cara jogar mais nesse momento do que o cara ter feito mais ou ser ídolo, né? O Lúcio Acosta, porra, tem que comer muito arroz com feijão ainda, né, para ser ídolo do Fluminense, para chegar num patamar parecido com o patamar que tem o Conca e outros jogadores, outros meias que eu vi no clube pelo Fluminense, né? A começar com, né, a comparação mais óbvia lá do Campeonato Brasileiro de 2010 do Conca, né? O Lúcio Acosta teria que, né, continuar nesse nível atual dele até o final do Campeonato Brasileiro, né? E o Fluminense conquistar o Campeonato Brasileiro para ele conseguir atingir um status ali parecido, que são coisas que são difíceis e que também não dependem só do jogador. Mas, cara, futebol por futebol ali, vendo o jogo, o nível do cara, desculpa, mas pra mim não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Vamos ver se ele será capaz, né? Se o argentino será capaz de manter esse nível, né, por muito mais tempo, e se o time ao redor dele também vai conseguir se tornar um time vencedor, para que aí ele consiga atingir um lugar na história do clube, possa ser comparado a outros jogadores que já têm esse lugar. Agora, em termos só de ali, bola jogada em determinado período de tempo, desculpa, mas esse moleque aí joga demais, né? É um craque absoluto,
como eu nunca vi. É assim, o que ele jogou ontem, cara, a barbaridade que ele jogou ontem, não é uma exceção, mano. É meio que a regra, né? Ontem ele fez a barbaridade que ele fez no jogo lá, no jogo antes desse, ele participa de todas as chances do Fluminense, basicamente. Quase todas as chances do Fluminense, assiste lá os melhores momentos, todas as chances está lá o Lúcio Acosta envolvido, né? Ontem, porra, não preciso nem falar, quase fez um gol de placa, entre outras grandes jogadas, né? Você até esquece. O cara faz um lance, tipo, ele dá uma cavadinha irada no primeiro tempo, um passe pro John Kennedy, que, né, em que o John Kennedy poderia até ter feito o gol e ter sido um lance de destaque, mas como não foi, tu acaba esquecendo, porque ele produz tanto, mano, tantas chances de gol. Tem uma outra chance lá que ele tá cercado por vários jogadores do segundo tempo, consegue escapar ali, sabe-se como, e deixa o Savarino em condição de finalizar. O Savarino finaliza no travessão, né? O jogo inteiro, cara, atazanando a defesa de todas as formas, criando oportunidades o tempo inteiro, mano. Porque o normal até de um jogador bom é você ter, às vezes, dois tipos de jogadores. Jogador que é muito presente ao longo do jogo, participa muito, né? Mas de uma forma não tão incisiva. E um outro tipo de jogador que é muito decisivo, mas é aquele cara mais, né, de momentos, né? Erra muitas jogadas, ou às vezes nem pega tanto na bola, mas quando pega, quando acerta, decide. O Lúcio Acosta, ele meio que é a junção desses dois tipos de jogadores. O cara tá o tempo todo com a bola, um dos jogadores que mais pega na bola, e tá o tempo todo criando chances. Eu acho que alguém tem que fazer um estudo do quanto, a quantidade de chances que o Fluminense tem a mais nas partidas quando o Lúcio Acosta tá em campo. E eu não tenho dúvidas que nenhum jogador hoje no futebol brasileiro dá um acréscimo nesse número de chances criadas por jogo, tanto quanto o Lúcio Acosta tem feito com o Fluminense. Não tenho dúvidas, porque assim, é absurdo, mano. É absurdo esse jogador e o que ele tem trazido pro Fluminense, né? Tá jogando realmente no nível de craque do Campeonato Brasileiro. Agora, voltando pro Fluminense como um todo, né? Saindo um pouco só de aqui ficar puxando o saco do Lúcio Acosta, o Fluminense fez um jogo muito bom, cara. O Fluminense fez um jogo muito bom, um jogo que quase, né, em que quase que o resultado não iria condizer com a nossa atuação. Porque quase ficamos no empate em um jogo que, porra, poderia facilmente ter sido aí uns 4-1, né, uma goleada tranquilamente, né? A gente começa a partida tomando o gol, com erro de Freitas para variar, né? Do mesmo jeito que é chover no molhado falar do Lúcio Acosta, também é chover no molhado falar do Freitas, né? Mas, assim, o torcedor só resta realmente aguardar para ver o momento. Acredito que esse momento um dia chegará, né? O momento que o Zubeldia vai tirar o Freitas do time, né? Ele deu ontem ali umas justificativas para ainda a não entrada do Milan no time, né, de que, porra, não tem entrosamento, e que não ter entrosamento no caso de zagueiro pode custar muito caro, né, e até faz sentido o que ele fala, mas assim, faria mais sentido se o nosso titular não jogasse como um zagueiro que não tem entrosamento nenhum e faz cagada o tempo todo, né, então se não quer botar o Milan, então que coloque o Inácio. Mas parece que o Zubeldia tem essa ideia de que não, o Inácio não é canhoto, então é como se fosse outra posição. E assim, eu discordo, né? Eu discordo. Eu acho que o Inácio, mesmo jogando ali pela esquerda, não seria o cataclisma para a defesa do Fluminense, que é o Juan Freitas, né? E tá cada vez mais insustentável, né? O cara recebeu uma vaia ontem no Maracanã, assim... que é para poucos, né? Para poucos. Uma vaia muito impressionante. E assim, de qualquer forma, o time depois sofreu o gol, consegue se recuperar, né? É melhor na partida, cria muitas chances. Lógico que principalmente depois da expulsão, né, do jogador do Atlético Paranaense, cria muitas chances. Lúcio Acosta quase faz um gol de placa. Savarino muito bem, né? 2 assistências para Savarino, não preciso nem falar muito, os números falam por si só, né? Eu acho que a entrada do Savarino, se ele, né, mantiver o nível,
pode ser um divisor de águas realmente, né? Eu fiz vídeo aqui falando que, porra, o desempenho dos reforços, né, poderia meio que ser um ponto decisivo, né, um divisor de águas aí em relação à temporada do Fluminense. Eu acho que a entrada do Savarino também, né, pode ser um divisor de águas, né, se ele continuar jogando nesse nível e significando o que ele tem significado para o ataque do Fluminense como um todo, né, deu uma dinâmica muito melhor para o ataque, melhora o nível de jogo de todo mundo ao redor dele. O Lúcio Acosta e o Savarino juntos é muita qualidade, né, muita qualidade. O Hércules consegue, né, fazer um gol ali, estilo Hércules, né? O Hércules tem essa chegada dentro da área, tem esse poder de fazer isso. Eu acho que o Hércules, ele aos poucos tá voltando ali aos trilhos, né, cara? Ele teve muitos problemas físicos desde o final da temporada passada e esse ano tá voltando ao seu ritmo. É um jogador que depende muito da parte física e eu acredito que vai ainda voltar ao seu melhor momento. Isso é importante aí ao longo do ano. O Fluminense, no segundo tempo, em determinado momento, acaba caindo um pouco de produção, né? Permite, né, algumas chances ao Atlético Paranaense, mais 2 chances, né? Nada demais, mas acaba tomando gol de empate, né? Que quase né, coloca tudo a perder aí, se a gente for falar da atuação do clube, né? Uma atuação para goleada e quase que empata o jogo. Mas eu acho que assim, o mais importante aqui é que o time soube, porra, levantar a cabeça, depois sofrer um empate, ir para cima, amassar o Atlético Paranaense e arrumar o gol da vitória, né? Porque são coisas do futebol. O time vai oscilar em momentos da partida, você vai ter momentos em que o volume que o time cria não vai se materializar em gols, isso acontece. Como vai ter momentos também que o time não vai jogar tão bem, vai conseguir fazer gol, né? São coisas do futebol. O mais importante é que mesmo, né, com essas coisas, o time conseguiu ali no final do jogo buscar a vitória, né? Até porque, cara, as chances que perdeu ali ao longo do jogo também não foi que, perdeu chances incríveis e tal. O goleiro do Atlético Paranaense fez defesaças, né? É mérito deles também. Quando é o Fábio que faz essas defesas, a gente fica aqui, né? Fábio é foda, Fluminense é foda porque tem o Fábio. Então, assim, tem que dar o mérito também pro adversário. Teve outros lances que foi uma questão de detalhes, aquele chute no travessão do Savarino. Enfim, eu acho que a atuação do Fluminense ontem foi muito boa, né? Mesmo que não tivesse vencido ontem, lógico que a gente criticaria por ter perdido a oportunidade, mas é uma atuação que, se você jogar nesse nível 10 vezes, você vai ganhar grande maioria dessas partidas. O Fluminense hoje é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, joga como um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, joga como um dos postulantes ao título. Se vai conseguir manter esse nível até o final, é outra história, né? Do mesmo jeito que o que eu vinha falando sobre o próprio Lúcio Acosta, né? Se vai conseguir manter esse nível de atuação até o final da temporada, né? Até quando isso vai acontecer. Isso eu não sei dizer, o que eu sei dizer é o que ver e analisar o que está acontecendo agora. E hoje o Fluminense parece ser, sim, um postulante a, no mínimo, brigar nas cabeças no Campeonato Brasileiro. E é isso, galera. Saudações tricolores. Um grande abraço. Valeu!